Luana, gravando. Boa tarde. Nós estamos iniciando uma sessão, a terceira sessão da capacitação do Observatório das Redes de Saúde, Cuidado em Saúde, da UF, em parceria com a Universidade Federal do Pará e com o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do É mesmo, Pará. só esse lado que E tá hoje falando. nós vamos ter uma fala do Grupo de Pesquisa sobre Saúde do Homem, coordenado pelo professor Eric Campos Alvarenga e outros convidados que também participarão. O professor Eric, que vai ser o nosso palestrante nesse momento, ele dividiu o tempo, né, Eric? Já com os colegas, né? Exatamente. Então, pronto. Então, você vai passando a palavra para cada colega e chamando, e eu estou aqui, certo? Para depois a gente fazer o debate. Então, são 16h08. A gente tem até 18 horas, mas não, é o tempo que a gente tem. Mas a gente utiliza da melhor forma possível e vamos mobilizando as pessoas e os colegas para irem entrando no Coloca, certo? Pode ir mandando, podem ir mandando para os seus WhatsApps, lembrando os que talvez, porventura, tenham se esquecido. Então, boa tarde. Eu e o professor Túlio Franco coordenamos esses colóquios e também além de coordená-los, nós estamos estreitando este laço com a Universidade Federal Fluminense, né? Que vai ser de boa valia para nós, inclusive nós que somos da Universidade Federal do Pará. Eric, com você a palavra. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo que está na organização desse evento. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar desse tema, que eu tenho me debruçado desde 2018. E ao longo da minha apresentação, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha inserção dentro da saúde do homem. Mas antes disso, falar que como a gente organizou hoje essa apresentação. Recentemente, eu entrei no programa de pós-graduação em psicologia da UFPA e alguns alunos que estavam trabalhando comigo dentro de um projeto do projeto que a gente tem sobre a análise da implementação da política de saúde do homem, viraram alunos do mestrado também. E, curiosamente, todo mundo que passou comigo nessa seleção do mestrado estava estudando saúde do homem. Teve uma que estava estudando saúde do trabalhador, só que ela não ficou porque passou em outro mestrado, enfim, e acabou não assumindo a vaga. Então, eu aproveitei que agora tenho alunos de mestrado e convidei eles para vir aqui falar um pouco das suas pesquisas, porque apesar deles não tratarem, algumas delas não tratarem diretamente da saúde do homem, mas tem uma relação muito grande com isso. Então, convidei o Ibson Guimarães, que está aqui com a gente, o Rodrigo Leão, o Lucas Modesto e o José Amaral Neto. O Ibson está estudando paternidades, que é um dos eixos da política de saúde do homem. O Rodrigo está estudando os discursos as vivências de ser um homem negro e homossexual na Amazônia, que tem tudo a ver também com a política de saúde do homem, por pensar esse homem não só como um tipo só de homem e que, para além daquele discurso de que todo homem é igual, a gente não acredita que todos os homens são iguais, e, na verdade, a gente defende que os homens são muito diferentes e cada população de homem necessita de um olhar diferenciado do sistema de saúde, de nós enquanto profissionais e futuros profissionais da saúde. Então, isso inclui os homens em suas mais diversas expressões da sexualidade, de gênero, de cor de pele, origem social e por aí vai.
O José Amaral Neto, ele estuda casos de violência entre parceiros íntimos, ou seja, casais de homens que acabam cometendo violência entre si. E o Lucas Modesto traz uma pesquisa sobre o preconceito contra homens gordos. Então, acho que vai ficar interessante a gente... Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a política de saúde do homem, contar um pouco como é que eu penso essa questão de gênero, masculinidades, apresentar a pesquisa que a gente vem fazendo, e, em seguida, os meus convidados vão falar cada um das suas pesquisas dentro dessas temáticas que eu trouxe para vocês. Deixa eu compartilhar. E, Paulo, eu não posso compartilhar aqui, não, a minha tela. Eu fiz uma apresentação. Espera aí que eu vou colocar aqui a Luana. Autorizar aqui. Como é que eu coloco a Luana, Eric, como anfitriã? Diálogos interdisciplinares. Luana, fala aí, Luana. Selecionar, colocar como anfitriã. Onde é que é isso? Acho que tu vai no cantinho aí da minha tela, esses 3 pontinhos. Você está me ouvindo, professor? O senhor pode ir ali na minha janela, diálogos interdisciplinares, colocar o mouse em cima, escolher os 3 pontinhos. Tá. Clica e aí colocar como anfitrião. Alguma coisa anfitrião. Aqui tem... Qual é desses aqui? Mudo, falar, chat, pin, hide non... Não é. Assinar. Qual é hein, Luana? Qual é A opção... Tá, agora, você pode fazer o seguinte. Ali em compartilhar a tela, você pode... Não, ainda não te coloquei como anfitriã. Onde é que é? Lá na minha tela, diálogos interdisciplinares, ali onde eu estou... Apareceu uma lista aqui. Isso. Aí o senhor escolhe a opção de adicionar como anfitrião, alguma coisa assim. Mas está tudo em inglês. E daí aqui tem S. Está como host, Paulo. H-O-S-T. Não tem host aqui. Não. Make host. Isso. Vê aí, Luana, se funcionou. Apareceu aqui. Pronto, Eric, já liberei para você. Apareceu a tela aí para você? Apareceu. Tá, vamos lá. Em 2018, eu recebi um convite de colegas professores da Federal de Pernambuco para coordenar uma pesquisa na região norte, ser o ponto de referência na região norte dessa pesquisa de análise da implementação da política de saúde do homem, que é um projeto que foi uma demanda do Ministério da Saúde. Em 2018, essa política de saúde do homem fez 10 anos, e o Ministério pensou em fazer uma grande pesquisa para entender afinal, o que aconteceu depois de 10 anos, como está acontecendo essa implementação, né? Em que pé está essa política no Brasil. Então, ela foi desenhada da seguinte forma: ela foi toda organizada pelo Benedito Medrado e pelo Jorge Lira, professores da Federal de Pernambuco, junto com o Ministério da Saúde. Então, eles pensaram uma universidade em cada região do país coordenando em psicologia. E, a partir de então, comecei a estudar mais sobre a política de saúde do homem, entrar mais em contato com isso. Antes disso,
eu já era professor da Universidade Federal do Pará e estudando especificamente a saúde do trabalhador. E até por isso eu fui convidado, porque uma das grandes preocupações dentro da política de saúde do homem é essa vertente do trabalho. Tá? Então, eu vou organizar minha fala da seguinte forma. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre gênero e masculinidade. Em seguida, vou trazer que consequências essas estruturas de gênero têm na população masculina e na feminina também. Depois, vou fazer uma análise da política de saúde do homem e, por último, vou mostrar uns dados da pesquisa que a gente fez. A concepção de gênero que eu uso é a partir da Judith Butler, pensar gênero como uma complexidade cuja existe uma totalidade que a gente nunca vai conseguir alcançar plenamente. Tá? E pensar tanto sexo quanto gênero como construções sociais. O que geralmente se faz na literatura, enfim, de modo geral, é pensar o sexo como algo biológico e o gênero como algo cultural. E nessa perspectiva que eu trabalho, tanto sexo quanto gênero são construções sociais. Então, não teria essa categoria do sexo enquanto algo dito biológico ou verdadeiro, entre aspas. Tá? Então, ambas categorias são construções sociais. E quando a gente está pensando em gênero, a gente pensa em masculinidade. Masculinidade aqui, como nos fala a Mara Viveiros Vigoya, que é uma antropóloga colombiana, ela pensa as masculinidades não como um atributo dos homens, mas como uma noção relacional. Ou seja, não há uma masculinidade, mas muitas. Então, pensar a masculinidade quanto uma noção relacional é pensar a masculinidade como algo que não é apartado da feminilidade. Tá? Ela está sempre relacionada a alguma coisa. Então, quando a gente diz que masculinidade é A, é porque a gente está dizendo que feminilidade é B. E acaba que, socialmente, a gente sempre coloca masculinidade e feminilidade como coisas opostas. Digamos que a masculinidade sempre é colocada como a força, a feminilidade, a delicadeza e algo do tipo. Tá? E a ideia de que não há uma masculinidade, mas muitas, vai no sentido de que a gente tem diversas formas de expressar essa masculinidade. Tá? E que algumas formas irão se sobrepor às outras dentro de um processo de relação de poderes. E essas masculinidades que vão se sobrepor às outras, a gente chama de masculinidade, tem sido chamado na literatura de masculinidade hegemônica, porque existem, sim, algumas formas de ser masculino que são preponderantes na nossa sociedade, como, por exemplo, ser a masculinidade de homens brancos, ricos, do norte do país, os discursos de ser forte, de ser bravo, corajoso, de ser violento, de sempre buscar o poder acima de tudo, são expressões da masculinidade que acabam se sobrepondo diante das outras masculinidades. Não há uma masculinidade fixada nos nossos genes. Isso quem diz é a Helen Connell. Helen Connell é talvez a nossa principal autora sobre masculinidade no mundo. Ela tem um livro que é considerado o livro mais lido sobre essa temática no mundo todo, já foi traduzido para várias línguas. O nome é Masculinities, que seria masculinidades. Acredito, até agora ainda não vi uma tradução em português desse livro, então ela tem em inglês e você encontra por aí também em espanhol.
A gente pode pensar também que as relações entre as pessoas elas são atravessadas por dois paradigmas naturalistas, né? Que haveria uma natureza superior dos homens em relação às mulheres e, e que o normal é ser heterossexual. Então, são dois paradigmas que circundam os discursos nos lugares onde a gente vive, né? De que os homens seriam, de alguma forma, a natureza dos homens seria superior às mulheres e que a heterossexualidade ela é tida como normal. Então, isso vai atravessar o modo como a gente olha para os homens, a gente olha para as mulheres, e a gente vai achar, muitas pessoas vão começar a achar que ser hétero é normal e quem não é heterossexual é anormal, é doente, tem algum tipo de problema. Isso vai ter as suas consequências também na saúde dessas pessoas, das populações LGBTQIA+, tá? E todo mundo que não cabe dentro dessa categoria de heterossexual, assim dizer. E o masculino, ao longo do tempo, a submissão ao modelo e a obtenção de privilégios do modelo. Então, a gente tem um modelo de ser masculino, como eu falei para vocês, e os homens e todo mundo que se identifica com essa masculinidade acaba se submetendo a esses modelos e sendo privilegiados à medida que eles exercem essas formas de masculinidade. Isso quem diz para a gente é o Daniel Welser Lang. O pequeno homem começa a descobrir que para ser viril é preciso sofrer. Isso é muito presente também na experiência dos homens, de que para você ser homem, você precisa sofrer, você precisa passar pelo sofrimento. Então, aqueles homens que têm medo da dor, ou aqueles homens que não querem sofrer, eles são vistos aos olhos da sociedade como sendo menos homens. Então, a gente ensina isso para os meninos, por exemplo, desde cedo. Mas tu não é corajoso? Mas para virar homem, tu precisa apanhar, tu precisa passar por algum tipo de sofrimento muito grande, porque a masculinidade é algo que você precisa ficar provando o tempo inteiro. Então, não é à toa que você vê os homens o tempo todo tentando mostrar para os outros de que eles são machos, de que eles são homens, que eles são masculinos. Tá? E na socialização masculina, para ser um homem, é necessário não ser associado a uma mulher. Então, uma grande parte dos homens, e dentro dessa concepção hegemônica que a gente tem de masculinidade, os homens se incomodam quando eles são associados a uma mulher, em diversos sentidos. Então, os homens fogem de tudo aquilo que tem a ver com mulher ou o feminino. Tá? A Judith Butler também diz para a gente que o masculino ele é considerado universal e o feminino é o particular. E acaba que, dentro da nossa estrutura social, a gente entende muito, sem perceber, a gente acaba entendendo muito o mundo dessa maneira e valorizando sempre o que é o masculino e desvalorizando o que é o feminino. Em todas essas esferas, o discurso impulsionador das práticas dos homens tem como fundamento a competição, a busca insaciável pelo sucesso e pelo poder. Então, a gente vê aqui mais algumas coisas que atravessam essa masculinidade dita hegemônica. A competição, os homens estão o tempo inteiro, parece que estão o tempo inteiro competindo uns com os outros para ver quem é que tem mais dinheiro, quem é que sabe mais, quem é que tem a melhor sucesso na carreira, quem é que tem mais poder, sabe? Porque um homem parece que nunca pode ficar abaixo dos outros. Então,
acabam criando essa competição muito grande entre eles o tempo inteiro. E é aquilo que eu disse para vocês, as masculinidades costumam demandar uma aprovação eterna. Isso eu acredito que seja comum para a maior parte de vocês ter percebido isso, de quanto os homens eles têm que ficar provando a sua própria masculinidade o tempo inteiro. Isso a gente vê demais. E a masculinidade hegemônica constrói a imagem da masculinidade dos homens que detêm o poder. E quem, em geral, está nesses lugares assim de poder ou nessas relações de poder enquanto mais atravessados por esse poder? São os homens brancos, heterossexuais, de meia idade, ricos, por muitas vezes cristãos, cisgênero. Para o Michael Kimmel, que também é um dos grandes autores que a gente tem nessa área, estudando masculinidade, ele tem alguns enunciados que sintetizam a ideologia masculina hegemônica. Primeiro, a história do não seja mariquinha. Né? O indivíduo, em hipótese alguma, pode fazer algo, mesmo que remotamente sugira a feminilidade. Aquela história de ficar fugindo do feminino a qualquer custo. De estar sempre por cima. Então, você nunca pode estar numa posição social baixa. Isso tem muito a ver, por exemplo, quando os homens estão desempregados. Estar desempregado e numa situação em que ele é sustentado pela mulher é um sofrimento gigantesco para os homens, porque eles aprendem isso, a sempre estar por cima dos outros. E quando chega algum homem que está numa posição social acima dele, ele se incomoda, ele não quer estar perto desse cara, enfim. A história do seja durão, que é para provar o tempo inteiro que é homem. A história do menino não chora. O homem não amolece para ninguém, ou seja, seja atrevido e agressivo, vá com tudo, se arrisque. Bem, tudo isso que eu falei para vocês tem uma implicação na saúde desses homens. Tá? E isso aparece a partir de alguns dados aqui que eu vou trazer para vocês. Por exemplo, a expectativa de vida dos homens é menor do que as mulheres, e se você pegar assim, os dados dos últimos 30 anos aqui no Brasil, você vai ver que essa diferença ela se mantém. Se a expectativa era um pouco menor há 30 anos atrás, hoje em dia, mas mesmo quando ela era menor, você ainda tinha essa diferença de mais ou menos cerca de 7, 6 anos entre homens e mulheres. Isso quer dizer, os homens eles acabam morrendo mais cedo do que as mulheres. E tem, inclusive, estudos biológicos mostrando o quanto a constituição genética e biológica das mulheres as mulheres têm uma estrutura assim, biológica que justificaria até essas questões, essa expectativa de vida maior para elas. Tá? Então, aquela história de que os homens são mais fortes do que as mulheres, enfim, quando você pega esses dados de saúde, você vê que não é bem por aí. Os homens têm, aí você vê, 57% dos homens têm sobrepeso, 18% dos homens têm obesidade, 25% dos homens consomem bebida alcoólica, 10% dirigem alcoolizados, os homens fumam mais do que as mulheres, os homens bebem mais do que as mulheres, os homens bebem mais cedo do que as mulheres, eles têm bem mais problemas com álcool do que as mulheres, até porque o álcool ele é muito presente na nossa socialização enquanto homem. Se diz muito por aí que você só é homem quando você começa a beber, e aqueles homens que não bebem são tidos como menos homens. Tá? Então, os meninos começam a beber cedo para conseguirem ter amizade, para conseguirem se relacionar com os seus colegas, porque se eles não beberem, vários deles têm muita dificuldade para conseguir isso. Aí aqui, 31% não tem o hábito de ir às unidades de saúde, 64% não atualizam os cartões de vacina.
Isso mais para frente eu vou... não vou falar agora. A política de saúde do homem, ela é muito pensada para a atenção primária. E dados recentes mostram que dos atendimentos de pessoas na atenção primária, pessoas de 20 a 59 anos, só 25% são homens. Então, a gente está falando de 75% das pessoas que são atendidas na atenção primária são mulheres. O que já mostra que esses caras não estão indo visitar as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, enfim. Mas isso não quer dizer que os homens não estejam nos serviços de saúde. Porque se você for num pronto-socorro, ou num hospital, como tem aqui na cidade de Belém, que é o Hospital Metropolitano, que é um hospital que cuida de fraturas e traumas, etc., você vai ver que tem muitos homens ali. Um dia desse me falaram que tipo 70%, não sei se ainda está dessa maneira, mas 70% dos atendimentos desse hospital eram acidentes de motocicleta, e quase todos eles com homens. Então, não é que os homens não estejam no serviço de saúde, na verdade, eles estão muito pouco na atenção primária. Isso porque eles só vão buscar atendimento de saúde quando eles já estão muito doentes. Quando eles ainda não estão muito doentes, eles ficam dando um jeito na casa deles. Então, vai buscar um remedinho, aqui na nossa região, os homens fazem muito uso de chás, de andiroba, copaíba, que são algumas substâncias criadas aqui a partir das nossas ervas. Então, os caras vão dando o jeito deles até uma hora que ele já está muito mal, aí que ele busca o serviço de saúde. Só que aí, quando ele já está muito mal, nem sempre a atenção primária é suficiente. Então, já tem que ir para uma atenção especializada, para o hospital e etc. A gente vê aqui, isso aqui é um dado da nossa pesquisa, já da análise de implementação da política de saúde do homem, que é a taxa de mortalidade dos homens no Brasil, segundo região. As piores taxas de mortalidade dos homens estão na região Sudeste e Nordeste. Não, Sudeste e Sul tem as maiores taxas de mortalidade, e a região Norte com a menor. Quando a gente vai pensar em causas de mortalidade, nas causas da mortalidade, as principais delas são as causas externas, que a gente chama, por exemplo, acidentes, violência por arma de fogo, envenenamento e etc. Então, o nosso maior problema, o que anda mais matando homens, pelo menos na região norte, são as causas externas. E aí vocês vão ver que em todas as outras regiões do país não são as causas externas que estão como principal problema de mortalidade, e sim as doenças do aparelho circulatório, como a gente vê aqui nesse quadro. No Brasil, a principal causa de taxa de mortalidade, as doenças do aparelho circulatório. Na região norte, causas externas. No Nordeste, aparelho circulatório. No Centro-Oeste, circulatório. Sudeste, circulatório. Sul, mesma coisa. Aí, no Norte, as doenças do aparelho circulatório aparecem em segundo lugar. Tá? E, em segundo lugar, as causas externas nas outras regiões. Então, isso é uma particularidade que a gente tem aqui na região Norte. Aqui também, taxas de mortalidade de homens na região Norte, a gente vê que a mortalidade é maior entre os homens negros e os indígenas, e logo próximo aí a gente tem também os homens brancos, mas liderando essas taxas, você tem primeiro os negros e depois os homens indígenas. Daí a importância da gente olhar para essa população masculina a partir das suas diferenças.
tá? Diferenças de raça, por aí vai. Morte por suicídio, esse dado é muito interessante, porque para mim é uma coisa muito assustadora você ver que 70, é quase que o mesmo que dizer assim, que a cada 10 pessoas que morrem, que se matam no Brasil, né, que cometem suicídio, 8 são homens. A cada 10, 8 são homens. Isso chama muita atenção. E claro que o suicídio é um problema extremamente complexo e envolve muitas variáveis, mas uma das interpretações que eu tenho para esse dado é essa maneira como a gente olha para os homens dentro da nossa sociedade. Dentro de tudo isso que eu falei para vocês, dessas masculinidades, da dificuldade que esses homens têm de buscar ajuda. E, então, vários desses homens preferem ou acabam sofrendo sozinhos. E o que é o suicídio, se não uma maneira de dar conta do seu problema sozinho, sabe? Então, vários homens acabam tomando essa atitude de tirar a própria vida, pensando em, por exemplo, não dar trabalho para ninguém, não, porque ele não consegue simplesmente buscar ajuda de alguém, buscar ajuda de algum familiar que seja, de algum profissional de saúde, de psiquiatras, psicólogos, enfim, o próprio serviço de saúde, que poderia acolher um homem com um sofrimento desse tão intenso a ponto de que ele se matar. A gente tem algumas diferenças também aqui da população masculina para feminina. Os homens costumam ser o maior problema que afeta a saúde deles dentro desses dados aqui é o sedentarismo, bem mais do que as mulheres. Sedentarismo e consumo excessivo de bebidas alcoólicas. As mulheres já hipertensão arterial e em segundo lugar vem o sedentarismo. Outra coisa que é importante também a gente analisar dentro dessas diferenças, as mulheres elas têm mais estudo do que os homens, elas estudam mais, ou seja, você tem mais mulheres com ensino médio do que homens, você tem mais mulheres com ensino superior, com nível universitário, do que homens. No entanto, isso não se reflete no mercado de trabalho, porque as mulheres, apesar de mais qualificadas, terem mais estudo do que os homens, elas ganham menos do que os homens. E outra coisa importante de falar é o trabalho doméstico. Isso também tem um reflexo muito grande, porque os homens, a gente pode falar de paternidade, enfim, pode falar também dessas concepções que a gente tem de que para o homem é relacionado aos cuidados, às questões econômicas, de sustentar a casa, e a mulher aos cuidados. Isso faz com que muitos homens acham que, quando eles chegam dentro de casa, quem tem que fazer a comida, quem tem que limpar a casa, quem tem que lavar a roupa, quem tem que cuidar das crianças são as mulheres. Então, as mulheres, além delas trabalharem, além delas ganharem menos do que os homens, elas trabalham mais do que os homens, porque elas, em geral, estão em trabalhos mais precários, nas piores condições de trabalho, recebendo menos, e elas trabalham as 8 horas que os homens trabalham também, só que chega dentro de casa, elas acumulam quase que todo o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos. Então, as mulheres têm mais jornadas de trabalho do que os homens. Inclusive, tem pesquisas mostrando... tem uma pesquisa na França que eu vi um dia desse, que as mulheres estavam infartando, e um dos motivos era o machismo. Que era isso, as mulheres trabalhavam muito, chegavam em casa, elas trabalhavam mais ainda, porque não tem essa divisão de tarefas. Então, muito que a gente fala dentro dessa discussão de gênero relacionada ao trabalho é que as mulheres conquistaram o seu lugar dentro do mercado de trabalho. As mulheres sempre trabalharam, tá? Então, esse discurso de a mulher entrou no mercado de trabalho, a mulher sempre esteve nas fábricas, sendo explorada de tudo que é jeito, tá?
Mas agora que ela está cada vez mais presente no mercado de trabalho, só que aconteceu o seguinte, as mulheres ocuparam o mercado de trabalho, só que os homens não ocuparam o espaço doméstico. Então, as mulheres estão trabalhando pra caramba, e só que chega dentro de casa, elas continuam trabalhando muito. Tem outras questões que a gente pode pensar aqui sobre a representação política, isso deve ser comum para vocês. Em todo lugar, na história do Brasil até hoje, a gente só teve uma presidente mulher, que foi tirada à força de lá, né? A gente olha para aquela Câmara dos Deputados, para o Senado, para as câmaras municipais, e a gente vê pouquíssimas mulheres. Então, esses cargos de representação política ainda são muito pouco ocupados pelas mulheres. Esses cargos são considerados cargos de um alto poder, etc. Eles estão com os homens há muito tempo, e a gente ainda precisa de políticas específicas para que as mulheres também ocupem esses lugares. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre essa política de saúde do homem, vou dar mais alguns detalhes. Primeiro que foi uma política que ela foi criada a partir dessa portaria 1944, de 2009, e recentemente ela foi renovada. Em dezembro de 2021, o Ministério da Saúde renovou essa portaria. Mas o objetivo dela continua sendo basicamente o mesmo, que é especificamente facilitar o acesso facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina aos serviços de saúde, com uma ênfase maior nos serviços de atenção primária, com base naquilo que eu falei para vocês. Os homens ocupam muito pouco a atenção primária, os homens pensam muito pouco na prevenção em saúde. Então, se vocês forem pegar essa política e ler ela, vocês vão ver que o foco maior dela e de todo mundo que está trabalhando com essa política é na atenção primária. Enfatiza a necessidade de mudar a percepção masculina em relação ao cuidado à saúde. É mais comum que os homens acessem o sistema de saúde pela média e alta complexidade, como eu comentei com vocês. E essa política ela tem 5 eixos. Mesmo com essa renovação, ela continua com esses mesmos 5 eixos. A gente tem o eixo de acesso e acolhimento, que é um eixo para pensar essa baixa procura e adesão dos homens aos serviços de saúde. Temos o eixo da sexualidade responsável e planejamento familiar, que envolve o direito de expressar a sua orientação sexual, a vontade de planejar a constituição ou não da sua família, e a vulnerabilidade da saúde sexual a doenças e agravos. Então, aqui a gente vai pensar bastante sobre as mais diversas expressões da sexualidade que a gente tem dentro da população masculina. A gente vai pensar no direito que o homem tem de planejar a constituição da sua família, se ele vai ter filhos ou não, entre outras questões. Aí a gente tem também o eixo de paternidade e cuidado, que o objetivo maior é engajar os homens nas ações de planejamento reprodutivo, no acompanhamento do pré-natal, parto e pós-parto. Inclusive, a gente tem um programa que é muito interessante, de uma política de saúde chamada o pré-natal do pai parceiro, que é uma política que, grosso modo, é para aproveitar aqueles homens que estão na unidade básica de saúde, ou seja, o cara foi lá acompanhar a parceira ou o parceiro que está grávido. Vamos pensar também que tem homens que engravidam, tem homens trans que engravidam e escolhem ter gestar o seu próprio filho. E quando esse homem está lá acompanhando, a unidade de saúde aproveita a presença dele lá para oferecer a ele os cuidados preventivos. Então, você tem uma lista grande de exames que esses homens podem fazer,
mas é importante que não fique só nessa questão de bora pegar o homem pelo braço e mandar ele fazer esses exames preventivos. Aproveitar também para falar sobre paternidade, para falar sobre a importância de você ter uma paternidade ativa, de você ser um pai responsável, de você cuidar do seu filho, etc. Acolher aqueles homens que, porventura, possam estar sofrendo ainda na iminência do nascimento da criança, e por aí vai. Aí o eixo de prevenção de violências e acidentes, e o eixo de doenças prevalentes na população masculina. Eu não vou me estender muito na nossa pesquisa aqui, porque eu vou deixar, a partir das 5 horas, que eu vou deixar esse horário para os nossos convidados também falarem, para o Lucas, para o José, para o Ibson e para o Rodrigo. Então, falar rapidinho para vocês como era essa pesquisa que a gente fez. A gente fez uma análise da implementação da política de saúde do homem aqui no Norte. Então, nós escolhemos Belém como nosso polo, e a gente fez entrevistas com homens que a gente chama de potenciais usuários, que a gente buscou eles fora dos serviços de saúde. Tá? A gente entrevistou homens que a gente encontrou dentro do serviço de saúde, nas unidades básicas de saúde. A gente entrevistou profissionais de equipes de saúde da família, indicados pelas gestões municipais e estaduais. A gente entrevistou também gestores municipais e estaduais da política de saúde do homem aqui no Pará e em Belém. A gente fez um levantamento de documentos, de ações que foram realizadas ao longo do tempo da política aqui no Estado. Então, foi uma pesquisa bem ampla. A gente tem muito material sobre isso. A gente buscou, dentro desses homens que foram entrevistados, homens com experiências das mais diversas. Então, buscou homens gays, indígenas, quilombolas, homens trans, pai, parceiro que tem a companheira grávida, universitário, ribeirinho, em situação de rua, trabalhador braçal, e por aí vai. Eu vou pular aqui para as considerações finais, porque aí eu já pego um resumo assim, de onde a gente chegou com essa pesquisa. Primeira coisa que a gente percebeu, é necessário aumentar a cobertura dos serviços de atenção básica e de especialidade para facilitar o acesso dos homens aos cuidados em saúde. O que a gente percebe aqui na região norte, especificamente em Belém, é que os homens não têm dificuldade de acessar as equipes de saúde da família, as equipes de atenção básica. Eles não reclamam disso. A reclamação maior é saiu dali e ter que fazer um exame especializado ou ter que buscar um serviço especializado, aí que o bicho pega. Porque aí você entra numa fila de 2, 3, 4 meses e isso desmotiva vários deles. Vários chegaram a dizer para a gente, cara, quando chegava a minha vez, alguém entrava em contato comigo, eu nem lembrava mais para que era que eu tinha solicitado isso. De tão grande que é a demora. A dificuldade do acesso faz homens buscarem cuidados fora dos serviços. Então, vários homens já pensando nisso, eu vou conseguir um exame para daqui a 2, 3 meses, então eu vou dar meu jeito aqui sozinho. Começa o autocuidado, a automedicação. Aqui em Belém, cada esquina tem 4, 3 farmácias, é um processo assim, de venda de medicamentos cada vez maior. Fora os remédios caseiros e os saberes tradicionais que a gente tem aqui na região, que os homens também utilizam para dar conta dos problemas deles. A gente também acredita que é importante promover oficinas aos profissionais de saúde para cuidado com populações específicas de homens. Pensem que a gente percebeu que é muito difícil para os profissionais de saúde, num país conservador como o nosso,
ter que cuidar de pessoas, por exemplo, de homens gays, homens trans. A gente teve relatos, por exemplo, do homem trans dizendo das dificuldades que ele tinha de acessar um cuidado básico de saúde. Ele encontrou uma unidade de saúde que era muito distante de onde ele morava, mas ele ia lá, pegava, sei lá, mais de 1 hora de ônibus para chegar num lugar, porque lá tinha uma profissional, uma enfermeira que cuidava dele como gente. E de resto, as experiências são terríveis. Ele ouvia pelos corredores, os profissionais falando um para o outro, eu não sei cuidar desse tipo de gente, eu não cuido desse tipo de gente. Ou você vê os homens indígenas e quilombolas tendo os seus saberes excluídos pelos profissionais de saúde. Então, homens indígenas dizendo assim, eu chegava para o doutor lá e dizia para ele que eu estava usando um determinado chá, uma erva aqui para cuidar disso aqui. O cara dizia, olha, joga isso tudo fora que isso não presta. Aí, de imediato, a sensação que o cara tem quando ele ouve isso, que esse indígena teve, foi dizer assim, eu não volto mais nesse cara. Ele está dizendo que todos os saberes que são da minha comunidade aqui, da minha aldeia e etc., coisas que a minha família vem fazendo há gerações, isso não presta para nada. Então, ele se sente completamente desrespeitado. As tatuagens que eles usam também, eles sentem que as pessoas não olham com bons olhos isso. Os quilombolas também se sentem da mesma maneira. Os homens em situação de rua, o preconceito enorme que tem contra esse tipo de homem. Precisamos também realocar mais recursos específicos para o desenvolvimento da política de saúde do homem, porque uma coisa que a gente percebeu é uma política que não tem dinheiro. E isso em todas as regiões. A gente pegando assim, compartilhando os resultados com todas as regiões que participaram dessa pesquisa, é a mesma coisa. Você trabalha com quem está na gestão dessa política, trabalha com o que se chama de equipe. Você trabalha só. E pega carona em outras políticas que têm dinheiro para conseguir fazer alguma coisa. É uma política muito pouco valorizada. E é preciso que o trabalho nas coordenações de saúde do homem seja construído de forma contínua e possa sobreviver às mudanças político-partidárias nas gestões municipais e estaduais, que é um grande problema. A cada gestão que muda, o pessoal que vai embora leva tudo que fez. Então, e os coordenadores de saúde do homem sofrem com isso, porque entra um coordenador novo, ele quer pegar o que já foi feito e geralmente não existe, porque não tem documento nenhum. O pessoal que estava antes levou tudo embora e parece que sempre que uma gestão está começando, ela começa do zero. Sabe? Então, não tem um trabalho contínuo. Isso prejudica demais. A gente precisa pensar também em condições de trabalho para os profissionais de saúde, para que eles não precisem ter vários vínculos empregatícios, que eles possam trabalhar num lugar só, 30 horas ou 40 horas, que é o nosso sonho na atenção primária, ter, por exemplo, profissionais de medicina que fiquem trabalhando as suas 30, 40 horas dentro daquela mesma equipe de saúde da família, e não aqui na nossa região é muito comum que eles tenham vários vínculos e trabalhem em vários municípios diferentes e que você só consiga ter um atendimento médico 1 vez por semana numa equipe de saúde da família. Professor Eric, você está acho que falando por hoje está bom. Minutos. Então, era o que eu tinha para falar. Então, assim, até para você poder dividir com os seus convidados. Exatamente. Já deu meu 10 tempo. minutos de cada um aí para a gente poder ter algumas perguntas e interagir com o público. Certo? Então, quem é o próximo? Luana, você que autoriza? Quem é o próximo, Ed? Iveson. Vai falar logo, Iveson? Oi, tá me ouvindo? Estamos. O áudio Oi, está saindo. ouvindo. Beleza.
Tá, pode ser. Eu não tenho apresentação, vai ser basicamente como se fosse uma conversa, porque é uma extensão do que o Eric já tinha proposto, né? Como o meu objetivo de pesquisa é estudar sobre paternidade e cuidado, é justamente levando em consideração essa questão desse pai nas unidades de saúde, né? Porque a gente tem esse apagamento desse sujeito dentro da unidade e, como o Eric citou anteriormente, a gente tem um certo despreparo profissional sobre a temática da política da saúde do homem, então fica, às vezes, dificultoso fazer essa absorção desse sujeito na unidade de saúde, dado essa falta de informação do próprio profissional, de metodologias para estar trazendo esse sujeito para próximo do serviço, sabe? Então, assim, o meu intuito de pesquisa é justamente verificar essa questão da paternidade nas unidades de saúde daqui da região metropolitana de Belém, né, verificando como se dá esse trabalho com os pais, né, esse processo de paternidade dentro dessas unidades de saúde, porque ainda tem esse distanciamento desse sujeito nessa questão do cuidado, né, nessa questão da figura dele como pai. Às vezes a ideia de pai ainda está muito associada com a questão de prover e não está efetivamente participativo nesse processo. E ao longo da pesquisa a gente viu que tem outros estados que têm trabalhos, projetos e afins que fazem com que seja mais incentivada essa participação do pai no processo por meio do pré-natal do parceiro. É uma das medidas de captação desse sujeito, né, para questões básicas de autocuidado. E, diante de todas as pesquisas e até mesmo das revisões na literatura, a gente vê que tem esse distanciamento, né, desse sujeito no autocuidado, e isso é uma coisa repassada pelos seus próprios pais. Então, a gente vê um ciclo se repetindo de distanciamento do autocuidado. Esse pai acaba repassando para esse filho que ele tem que mostrar que ele é forte, que ele é viril, que ele consegue aguentar. E a prática do autocuidado é algo que fica em segundo plano. Aí, como o Eric mesmo citou, a gente acaba vendo esses sujeitos muitas vezes na média e na alta complexidade, e não vê na atenção básica, não vê nessa questão da prevenção. Então, o meu objetivo de pesquisa é justamente ver como esse trabalho acerca da paternidade está sendo desenvolvido aqui na região, se há projetos ou não que incentivem e instiguem, né, essa proximidade desse homem, né, nesse processo da paternidade, seja ela por meio do pré-natal do parceiro, seja ela por alguma outra iniciativa, seja da rede pública ou privada, porque eu quero poder estar observando se há esse interesse aqui na região, se há essas medidas para fazer essa aproximação desse sujeito, para que a gente possa mudar esse repertório, para que a gente possa mudar esse ciclo que se repete de afastamento do autocuidado. A gente já vê que, com os anos, isso vem mudando, o homem está se aproximando, mas ainda é uma caminhada devagar, ainda é um processo lento. E são poucos os projetos identificados e observados que colaboram de alguma maneira com isso. Então, o meu objetivo é identificar eles aqui em Belém e ver como eles se dão, o que poderia melhorar, o que está precisando. Então, gira muito em torno disso, né? Dessa questão da paternidade, do cuidado, dessa análise a nível regional, municipal, e até mesmo ver essas características específicas aqui da região acerca da paternidade. Então, a minha pesquisa ela gira em torno disso, né? É um estudo sobre paternidade, e, querendo ou não, a gente fala sobre masculinidade nesse processo. A paternidade em si é um desdobramento, né, da pesquisa da implementação da política, e ela está muito atravessada por inúmeros outros contextos que também estão presentes na política, né? A gente fala sobre a questão de autocuidado, a gente fala desse distanciamento do sujeito, essas exposições a situações de risco, a forma que esse sujeito ele é educado, né? Então, eu quero justamente estar propondo uma forma de estar aproximando cada vez mais esse sujeito desses debates em saúde, não só por meio do pré-natal do parceiro, porque como o Eric falou, é uma medida, a grosso modo, de aproveitar esse sujeito que está acompanhando a parceira na unidade de saúde. Então, é justamente estar fomentando cada vez mais essa temática dentro das unidades, né? Fazer essas questões de oficinas e afins para estar fazendo essas capacitações profissionais para esses sujeitos terem um melhor manejo desses sujeitos dentro das unidades de saúde, porque o que ocorre muito é o sujeito acompanha a parceira nas unidades de saúde e por os profissionais desconhecerem da política, né, e de outros processos, acaba que esse sujeito fica ali em pé no corredor e é totalmente invisibilizado.
ele não consegue ser absorvido. Algumas unidades a gente viu que tem, eles não chamam, né, não dizem que é algo específico da política, não é um procedimento, não é um método específico, mas eles veem formas de, por exemplo, de estar observando esse sujeito e, de alguma forma, estar absorvendo. Seja por meio de, às vezes, cafés da manhã, porque tem muito isso de troca, né, de instigar esse sujeito a vir por meio de um café da manhã, ou exames gratuitos, aferir pressão, uma manhã de cuidado, para que isso não fique restrito apenas àquele mês específico de cuidado masculino, mas sim um cuidado que seja contínuo pelo longo do ano, né? E trazer esses debates, essas temáticas, essas conversas, familiarizar esse sujeito com as unidades de saúde, porque a gente tem muita relutância do sujeito ir para o serviço, porque, como o Eric citou anteriormente, ele vai para a unidade básica, para ali, para os exames básicos, é tranquilo para ele. Só que a partir do momento que ele é encaminhado para outro serviço, ele enfrenta fila, ele enfrenta demora no serviço, às vezes ele vai para um ponto, não é lá, ou a informação já está defasada, não era mais naquele setor, é em outro, aí fica esse desloque, e às vezes esse sujeito ele quer uma coisa mais objetiva, e essa falta de informação faz com que ele se afaste cada vez mais do processo, né? Cada vez mais ele se distancie dessa questão do autocuidado e das unidades de saúde em si. Então, eu vejo que, por meio desse estudo nas paternidades e nessa questão do autocuidado, a gente consegue estar vendo a situação como ela está dimensionada e como ela está arquitetada aqui na região, e possivelmente está propondo metodologias e práticas que possam estar, através da paternidade, né, desse processo de acompanhamento, às vezes, no pré-natal, ou de outras maneiras, fomentar essa aproximação desse sujeito. E é basicamente isso que eu pretendo verificar com a minha pesquisa, né? Eu já estava acompanhando o Eric nesse estudo da implementação da política, e eu acho que é de fundamental importante a gente estar analisando esses recortes, né? Cada um aqui presente tem um recorte específico e, querendo ou não, isso soma com esse todo, que são os estudos em masculinidade. E é isto. Obrigado pela Legal, oportunidade de Ibsen. falar. Valeu. Mandar um abraço também para a Renata, está aqui. A Renata, ela é minha também orientanda de mestrado. Ela tem um tema muito inovador, que eu acabei pensando assim, não vou colocar a Renata, porque a preocupação maior dela é com as mulheres, e as mulheres que são desenvolvedoras de jogos, mas o machismo que essas mulheres recebem dentro desse campo, que é um campo antes tomado completamente por homens. Então, ela também tem uma pesquisa bem interessante. Agora a gente segue com o Rodrigo. Tá aí, Rodrigo? Agora. Tô... Tá me escutando? Tava dando errado aqui o negócio do microfone. Fica à vontade aí, Rodrigo. Tá. Bora lá. O meu trabalho, ele tem como principal objetivo entender, né, aonde que nessa formação dessa masculinidade, o Eric falou um pouquinho sobre isso, sobre a questão da masculinidade hegemônica, que é uma masculinidade cis, hétero, branca. E o meu trabalho ele vem tentar entender como que essa masculinidade hegemônica e essa perpetuação dessa masculinidade hegemônica ela vai agir na vida das bichas pretas amazônicas. Né? Quem são as bichas pretas amazônicas? São os homens negros homo ou bissexuais que vivem no norte do país, né? Que são e que vivem desde a infância na nossa cultura, né? Aqui do norte. E é muito interessante ouvir falar sobre isso, porque eu acho que eu até li um comentário da Gorinha aqui que falava sobre isso, que às vezes a questão ela é muito mais cultural do que de capacitação. E eu acho que o meu trabalho, quando a gente fala de saúde, ele entra justamente aí. Porque o projeto e a política, ela visa a capacitação dessas pessoas, né? Ela tem como objetivo a capacitação dessas pessoas, para que os trabalhadores da atenção básica eles estejam aptos
a cuidar da diversidade sexual de gênero, assim como cuidar também da diversidade racial. Só que, muitas vezes, essas pessoas elas não estão... Não é que elas não estejam aptas, é que elas não querem, de certa forma. Porque a gente precisa também parar para pensar que o Brasil em si ele foi moldado em ideais violentos. Ele foi moldado em cima do racismo, moldado em cima do patriarcado, e que esses ideais, de certa forma, eles moldam o ideal cultural da nossa população. Então, a gente tem hoje, aqui em Belém, pessoas LGBTQIAP+, que, por exemplo, não sabem aonde fica o centro de testagem de Belém contra HIV. Pessoas que não buscam um posto de saúde, não porque não se sentem doentes, mas porque não se sentem acolhidos dentro desses postos. Não se sentem cuidados dentro desses postos de saúde. Então, eu acho que o meu projeto ele vai partir daí, porque ele vai visar entender como é que as instituições hoje sociais, e as instituições que eu falo, família, saúde, instituição religiosa, como é que isso vai continuar impondo essa masculinidade hegemônica, que é uma masculinidade branca e que é uma masculinidade heterossexual, na sociedade, e como que isso vai afetar essas bichas pretas no processo de masculinidade que elas nunca vão alcançar. Porque, enquanto preto, elas não vão ser homens dentro dessa base. Né? A Mara Viveiros fala no livro dela sobre as cores da masculinidade que esse homem preto ele vai ser tido como um homem demais, muitas vezes, como um homem que é violento, como um homem que é movido ao instinto, mas um homem também que não tem inteligência para crescer, que são ideais e que são estereótipos trazidos desde a época do racismo, já da escravidão e da construção do Brasil. E enquanto homo ou bissexual, esse homem ele não vai ser um homem certo para a masculinidade hegemônica, porque ele vai estar muito próximo do feminino, da feminilidade. E aí a gente parte daquele pressuposto que até o Eric já falou aqui, que o homem ele não pode ter nada próximo ou perto do feminino para ser chamado de homem. Né? E aí essa bicha preta ela vai viver nesse sou ou não sou, sou ou não sou. E daí que vem muitas coisas que a gente próprio ouve durante a nossa vida. Ideias como, fala que nem homem, age que nem homem, não faz isso, não faz aquilo, não dança assim, não dança aquilo. Então, a gente sofre, essa bicha preta sofre desde a infância um processo de poda de quem ela é, de quem ela mesmo é, para se moldar dentro dessa masculinidade hegemônica. Ela precisa ser o mais hétero possível, ela precisa ser o mais macho possível. De um modo para não sofrer, mas de certa forma acaba gerando um sofrimento. Porque muitas delas chegam na idade adulta e não sabem quem são, porque elas são resultado de várias podas que tiveram durante a vida. Né? E aí, como que isso vai afetar essa saúde mental, né, dessas pessoas? Como é que isso se coloca hoje como adultos, como homens negros, principalmente se essa bicha preta ela for afeminada, ela tiver os trejeitos femininos? Né? Como é que ela vai ser tratada dentro de um posto de saúde? Sendo que, por muitas vezes, a gente está num lugar onde tem várias mulheres e um homem gay ou bissexual até. E a gente ouve palavras como, aqui não tem homem nenhum. Né? Tá faltando homem aqui. Então, a masculinidade dessas pessoas, elas são negadas. Elas são invisibilizadas. Né? E é daí que parte a pesquisa, porque o intuito da pesquisa não é dizer que a masculinidade hegemônica ela é errada.
Não é chegar aqui e dizer para vocês que... Oi? Não, desculpa, pode continuar. Não é chegar aqui e dizer que a masculinidade hegemônica não está certa. Não, o intuito da pesquisa é justamente trazer visibilidade, e mais do que visibilidade, validar essas masculinidades alternativas, que não são a hegemônica e que precisam de cuidado, e que precisam de atenção, e que precisam estar em pauta também, né, quando a gente fala sobre masculinidade. Porque são vivências, para além da política, são vivências presenciais dentro dos postos de saúde. E quando a gente fala que, por exemplo, o SUS ele tem uma base de equidade, a gente fala que ele é para todos e que ele precisa tratar todos do mesmo jeito. E a gente precisa trabalhar para que o atendimento também seja para todos, né? Para que esses profissionais da rede primária de saúde eles estejam aptos e eles estejam prontificados a atender, que eles estejam prontos para atender e não só aptos, né? Porque aí a gente evita a violência para alguém que pode já estar doente fisicamente. E aí eu vou parar por aqui, senão eu vou falar muito. E eu vou me estender muito. Legal, Rodrigo, valeu. José, assume daí. Tá. Então, Vamos lá, Eric. Não tem nada de 20 amperes. Oi. Boa tarde, estou aqui chegando, tem alguém com o microfone aberto, eu acho. Está fazendo uma leve interferência. Deixa eu só abrir aqui o meu... Fiz uns slides aqui só para eu me guiar, eu mesmo. Então, gente, eu cheguei um pouquinho atrasado, estava com outros compromissos agora, peço desculpa, mas os trabalhos que eu pude ouvir, né, excelentes propostas de projeto. E o meu projeto é voltado para a violência por parceiro íntimo entre casais gays masculinos, né? O meu objetivo é ouvir os discursos desses homens, né, homens gays de Belém e Ananindeua, sobre as suas experiências, né? E eu sempre falo, quando eu falo dessas experiências, eu falo de suas possíveis experiências, né? Até um debate que eu e o Eric tivemos em algumas orientações, né, das suas possíveis experiências com violência por parceiro íntimo, né? E eu falo possíveis porque é importante a gente considerar que homem omite as violências, né, que sofre ao longo da vida, homem não assume que sofre violência. Então, é bem nessa perspectiva, né? Entender se esses homens percebem que sofreram algum tipo de violência nas suas relações com seus parceiros. Então, assim, eu vou propor um grupo de escuta, né, para que a gente possa fazer grupos reflexivos sobre violência, sobre masculinidades, sobre essas experiências, né? Tentar escutar o que esses homens entendem, né? O que os participantes entendem enquanto violência por parceiro íntimo. Se tem essa compreensão do que é, se identificam, se eles identificam porque não falam, né? Se identificam nos seus amigos, né? Então, aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da violência. Por ser um tema de grande invisibilidade, né? A gente tem um grande esforço em relação à questão da violência contra a mulher, né? Mas a gente tem, dentro do contexto da população LGBTQIA+, uma invisibilidade, uma invisibilização desse tema, né? E que é muito presente. A minha metodologia vão ser as práticas discursivas, né? Então, a ideia é trabalhar mesmo com os discursos, entender o que está por trás do entendimento desses homens, né? O que está por trás da compreensão deles sobre violência, sobre masculinidades, né? Como eles se entendem enquanto homens dentro da sociedade e como isso impacta nas suas relações. Vou me basear um pouco nos grupos reflexivos do Instituto NOS, né, que é um grupo de
é um grupo de pesquisa, acredito, né, e que ele já trabalhou há muito tempo com essa questão dos homens autores de violência. Então, eles propõem metodologias específicas para refletir gênero, para repensar essas masculinidades, repensar as suas práticas. E o quanto, né, nós, homens, trazemos estruturalmente na nossa construção de personalidade, na nossa construção de gênero, né, a violência como algo essencializado, naturalizado. Mas aí a pergunta, né, o que a violência, né, por parceiro íntimo tem a ver com saúde do homem? Né? Eu acho que é importante a gente focar um pouquinho mais nisso. Assim, eu fazendo os meus levantamentos, o meu estudo bibliográfico, né, eu vejo muito foco na violência física, né, interpessoal. Eu vejo muito foco nessa violência do parceiro íntimo, da violência física. O que eu tenho encontrado que eu acho importante a gente discutir são as formas como esses homens constroem as suas relações, né, que vão, na verdade, explicar bastante o porquê que se ignora ou se invisibiliza a violência entre dois homens, né? Por exemplo, a violência no caso da violência sexual, a VPI ela incide principalmente em questões como nas relações ativo e passivo, né? A gente encontra relatos de homens passivos e que se propõem a violências para satisfazer o homem ativo, né? Então, isso é bem importante de se discutir. A gente não tem na literatura discussões sobre isso, né? Em relação à questão afetiva, como esses homens constroem a sua compreensão de afeto, né? Como é que eu, enquanto homem, expresso o meu afeto, expresso o meu interesse por outros homens, né? Em relação à saúde mental, né, a gente tem a questão da deterioração da saúde mental desses homens, né? Por que a violência, para mim, ela precisa ser algo silenciada? Né? Por que a violência, para mim, precisa ser algo que me constrói enquanto homem? Né? Por que eu preciso aceitar certas violências ao longo da minha construção enquanto sujeito? Né? E em relação à questão comunitária, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso também. O quanto esses homens, no processo de violência por parceiro íntimo, eles vão se retrair, eles vão ocultar essa violência. E isso se explica principalmente, uma coisa que acho que foi o Rodrigo que falou, a questão da institucionalização das violências contra os homens, né? É muito comum você buscar apoio, você buscar orientação e você ser ridicularizado, você ser colocado à margem, você ser entendido como algo fraco, né? E aí volta para a questão, né, desse silêncio, né? Então, por que eu vou buscar nas instituições se eu, supostamente, enquanto homem, deveria saber me defender? Se eu, enquanto homem que expressa a masculinidade, que tem essa masculinidade hegemônica à frente, né, eu vou buscar apoio das autoridades. Eu não posso, enquanto homem, ter um parceiro que me bate, né? Na verdade, eu deveria revidar, eu deveria saber me defender, né? Então, a institucionalização das violências contra esses homens é um dos pontos importantes também a serem discutidos. Eu creio que eu cumpri o meu objetivo. É isso mesmo. Se eu for Valeu, falar demais José. também, eu vou embora a tarde toda. Obrigado, José. Agora, e por último, para a gente fechar aqui e abrir para vocês, eu vi que tem várias perguntas aí no chat. O Lucas. Lucas, está por aí? Vamos lá, Lucas. Estou aqui, professor. Está me ouvindo bem? Sim, te ouvindo bem. Ok. Então,
A minha pesquisa, né, ela busca investigar a relação entre a gordofobia e as masculinidades, né? Então, meu objetivo é justamente investigar como que os homens gordos da região metropolitana de Belém têm vivenciado o estigma social da obesidade, né? Como um dos dados que o Eric trouxe é que 18% da população brasileira, 18% dos homens, né, estão aí em uma condição tida como de corpo obeso, né? Então, como que esses homens têm vivenciado? A partir de uma discussão, trazendo aí o que seja a gordofobia, né, fazendo essa introdução, que é a violência direcionada, né, a corpos Acho que tem um microfone ligado. Mas já com aí? Com aí. Paulo, teu microfone está ligado, Paulo. Amanhã a gente vê. Desculpa, Então, gente. Tudo bem. Então, a gordofobia é justamente a hostilidade, o descrédito, né, a desvalorização direcionada a corpos gordos, né, em diferentes contextos sociais, né? Inclusive, ela se dá muitas das vezes embasada na área da saúde, quando o saber biomédico se apropria aí da gordura e faz esse processo de patologização. Então, se é doença, torna doença, e se é doença, precisa ser medicalizado, né? E aí, como que isso interfere na questão de homens, né? Como que homens são atravessados pela gordofobia? Primeiro porque existe aí uma masculinidade hegemônica que já foi tratada pelo professor Eric, né? E meus colegas também já falaram um pouco dela. E essa masculinidade, ela faz um estereótipo de corpo, né? Então, o que é um corpo de um homem, né? Como que um corpo de um homem precisa ser para ele ser forte, para ele ser viril, para ele ser para ele demonstrar que ele é homem de verdade? Tem que ser um corpo musculoso. Então, um corpo gordo, ele acaba sendo hostilizado. Ele acaba sendo colocando aí a sua masculinidade o tempo todo à prova, né? E aí isso acaba interferindo muitas das vezes na saúde. Primeiro porque a gordofobia ela já atravessa a saúde de uma forma geral. Quando uma pessoa gorda busca serviço de saúde, a primeira coisa que é levada em consideração é a sua gordura, né? Independente do sintoma que ela esteja apresentando, muitas vezes o profissional de saúde vira para ela e fala: você precisa emagrecer, você precisa de uma academia, você precisa comer menos, né? Esquecendo aí todos os outros fatores que podem contribuir para o ganho de peso. E com os homens não é diferente. Então, os homens eles já têm uma certa resistência de procurar serviços de saúde, né, como o próprio estudo do professor trouxe para a gente. E aí, quando ele procura, ele não tem um atendimento, muitas das vezes, integral. Não se olha as outras condições que podem estar influenciando aí na manutenção do seu peso, não se olha outras condições de saúde que, muitas das vezes, acabam levando esse homem a um agravo em saúde, né, acabam levando esse homem até mesmo, pode levar até a morte. Então, a gordofobia ela tem influenciado, sim, ainda mais nesse afastamento dos homens, né? E aí, muitas vezes, essa gordofobia que é vivida por homens, ela é silenciada. Por quê? Porque esses homens não querem, né, ser aquele amigo chato, aquele amigo que leva toda a brincadeira a sério, porque é normal chamar uma pessoa, esse aqui é o gordinho, esse aqui é o bolo fofo, né? Chamam-se apelidos, muitas das vezes direcionados a esses homens, e eles não podem se doer com isso, eles não podem dizer que não gostam, porque senão eles vão estar sendo mariquinhas, né? Vão ser aquelas pessoas que não dá para brincar, porque muitas das vezes é levado nesse sentido. E esses homens estão cada vez mais silenciando esse sofrimento e muitas das vezes sendo penalizados por eles, né? E muitas vezes esse sofrimento ele vai sair lá numa busca incessante de perder peso. Então, é comum se observar nas academias os homens com aquela competição de querer carregar mais peso, querer perder peso mais rápido, querer, né, que já é cultivado desde a infância, mas que o homem gordo acaba sendo ainda mais atravessado por essa competitividade. Afinal, ele precisa emagrecer, precisa ter músculos para ele se tornar mais homem, para ele se tornar homem de verdade, né? E aí os estudos, a literatura aponta que essa violência se direciona a homens gordos justamente por eles terem características que são tidas como femininas, por exemplo, seios, né? Então, o tempo todo, esses homens, desde a infância, homens gordos que têm seios, né, são violados pelos outros, né? Os demais homens se sentem ali no direito de tocar, de apertar e de fazer brincadeiras nesse sentido, violando aquele corpo muitas das vezes que não fala, porque se ele falar é porque é frescura, porque ele não sabe brincar. Então, todo o tempo esse homem está sofrendo violência e é silenciado, né? E aí
tem essa questão da sua masculinidade ser todo o tempo colocada à prova. Porque, além disso, ainda existe, né, uma ideia numa sociedade falocêntrica que o homem gordo ele tem um pênis pequeno, ou que ele não consegue acessar o seu pênis, então ele não é um homem de verdade. Né? Então, ele não consegue satisfazer o seu parceiro ou sua parceira, porque ele não tem esse pênis justamente por ele ser gordo, né? Como que se entende, isso se diz socialmente. Então, isso acaba atravessando vários aspectos, né, que é impossível dizer que isso não perpassa a saúde física, né, porque esse homem acaba buscando os espaços de saúde, muitas das vezes, para se machucar, né, para fazer um exercício físico que acaba punindo o seu corpo e não pela busca da saúde, e muitas vezes também não procura o serviço de saúde por N motivos, mas dentre eles por não saber se lidar com a especificidade de ser um homem gordo, né, tem a sua masculinidade o tempo todo colocada à prova nas relações afetivas, muitas das vezes quando se vê, né, um homem gordo, né, vou usar o estereótipo heterossexual, mas isso pode se desdobrar em vários outros tipos de sexualidade. Mas se vê uma mulher que está dentro dos padrões com um homem gordo, né, logo se diz que ela é interesseira, que ele tem dinheiro, que ele tem só está com ele por interesse, né? Então não pode haver aquele sentimento porque é um homem gordo, né? Muitas vezes os corpos que são tidos como os corpos gordos, eles são tidos como não se deve ter afeto, né? Então esses homens eles estão vivenciando esse tipo de violência, estão sendo atravessados, estão tendo suas saúdes atravessadas por isso, atravessa o autocuidado, né? E sobretudo as suas masculinidades que são o tempo todo questionadas, né? Então acredito que esse era o objetivo, é mais ou menos por aí que eu pretendo pesquisar, né? Ouvindo, entrevistando esses homens gordos e verificando como que eles têm sido atravessados na nossa região. É isso. Obrigado. Legal, Lucas. Eu queria fazer um comentário geral, dizer assim que, primeiro, parabenizar as iniciativas dos temas serão muito inovadores no nosso programa de pós-graduação. Eu já estou lá desde 2005, certo? Desde a primeira turma. Já são 27 mestrandos e 5 doutorandos. 5 doutores, né? 27 mestres, 5 doutores e mais os que virão. Então, mesmo que o nosso programa ele seja hegemonicamente, o programa que eu me refiro, o nosso programa, o programa de pós-graduação aqui da UFPA, em psicologia, seja hegemonicamente composto de mulheres, mas esses temas não adentraram o programa com a força que as pesquisas de vocês vão possibilitar, inaugurar uma nova, não diria corrente de pensamento, mas eu diria uma pesquisa, ação, né? Uma pesquisa implicada, uma pesquisa participante, certo? Para um grupo da população que é pouco pesquisado. Pouco pesquisado. E aí, eu acho que todas as pesquisas, até a pesquisa nacional e as pesquisas locais e regionais, elas têm em comum esta questão da não participação dos homens no seu autocuidado em todas as dimensões no que se refere ao campo da saúde, né? Desde a violência que ele sofre. É feio dizer que um homem está deprimido, é feio dizer que ele sofre violência, é feio dizer que ele se acha feio, é feio dizer, né, que ele está doente, é feio procurar o médico, e tudo isso fica em torno do trabalho, da falta de tempo, da responsabilidade masculina com a família, né?
É feio dizer que o homem é frágil. Eu acho que ele também tem fragilidades, né? Independente das suas formas de amar, de viver, de se relacionar com as outras pessoas. Então, eu acho que são pesquisas que inauguram um novo tempo. Que bom, né? Que bom que vão inaugurar um novo tempo e vão colocar novas reflexões e até tensionar outras que outrora foram até questionadas por alunos no nosso programa, né? Então, eu acho que elas são importantes para a psicologia e para as humanidades, como alguém está colocando aqui, né? Então, eu queria que, a partir de agora, nós ainda temos um tempinho, que o Eric e vocês se colocassem à disposição para responder algumas coisas que apareceram aí no chat, Eric. Certo? Estava lendo aqui já. Tempo, e aí você pode já ir lendo a pergunta e responder. Uhum. Primeiro foi a do Nelson. A questão da maior sobrevivência das mulheres não tem relação com o comportamento, maior agressividade, procura e pouca procura pelos serviços de saúde? Sim, quando eu falei disso, falei também, porque essa questão das mulheres acabarem tendo uma expectativa de vida maior do que os homens é bastante complexa, né? Envolve uma análise assim, bem, que envolve diversos campos. Então, entra com certeza o fato do comportamento dos homens, essa tradição de uma masculinidade mais agressiva, essa pouca busca pelos serviços de saúde, com certeza. Aí o Fabrício comentou, nessa questão, até onde já li, a taxa de sucesso na tentativa de suicídio é maior nos homens, até pela forma da tentativa ser mais contundente para esse desfecho. Também já li algumas coisas sobre isso, Fabrício. Tem a ver com isso também, né? Que quando o homem tenta suicídio, ele acaba tentando de maneiras mais eficientes do que as mulheres. Então, eles acabam infligindo uma dor muito maior e encontrando meios de fazer isso de uma forma mais violenta. Então, a cultura da masculinidade, como se conhece, está matando os homens. O problema maior me parece cultural e não de acesso. Sim, essa cultura dessa masculinidade hegemônica, todas as nossas apresentações aqui, todos esses temas de pesquisa, acabam trazendo essa reflexão para a gente. O quanto esse modo de ser homem, esse modo hegemônico de ser homem, ele traz muitos malefícios. Mas é sempre bom a gente comentar que ele traz esse monte de coisas negativas para os homens, mas também traz muitas coisas positivas, porque os homens que exercem esse tipo de masculinidade, eles são mais bem vistos em diversos espaços, tá? Então eles têm mais acesso a muitas coisas que, por exemplo, os homens negros, gays têm, os homens trans, os homens gordos, tudo isso que a gente comentou aqui. A rotatividade de profissionais atrelados à mudança, aí o Fabrício comentou aqui, a rotatividade de profissionais atrelados à mudança de gestão é algo até comum que ocorre nos intersetores. Na educação também ocorre da mesma forma. Tá, em diversos lugares. Aí tem um pessoal aqui parabenizando vocês pelos projetos. Aí o Nelson, infelizmente ainda se olha para os homens, ainda se olha muito para os gêneros. O dia em que se olhar mais para o ser humano, essas diferenças tenderão a mudanças. Se tem mais alguma questão aqui, acho que não tem mais nenhuma, só elogios aqui aos projetos do pessoal. Aqui o Alessandro comentou, vocês possuem algum canal para a gente continuar acompanhando vocês, um grupo de estudo, realização de outros eventos? Vou logo aproveitar para fazer o merchan, como dizem.
Todo mundo que vocês ouviram aqui fazem parte de um grupo que nós temos chamado Homem, Gênero e Saúde na Amazônia, que faz parte de um grupo maior, cadastrado no CNPq, chamado TRAMAS, que é Trabalho e Masculinidades. Então, esse grupo, Homem, Gênero e Saúde, é um grupo aberto para quem quiser participar. É só entrar em contato comigo. Eu vou deixar meu e-mail aqui. Aí você manda um e-mail lá, a gente vai conversando. Ele basicamente funciona como um grupo de estudos, de pesquisa também, né? Mas a nossa atividade principal ali do grupo, nas nossas reuniões, é estudar. Então, a gente está sempre, todo semestre, a gente faz um levantamento de textos que são importantes para as nossas pesquisas e a gente lê e vai discutindo. E a gente está fazendo isso já há uns 4 anos. Então, quem se interessar em discutir sobre masculinidade, sobre relações de gênero, pode mandar o e-mail lá que eu adiciono, não tem problema nenhum. Nós estamos também fazendo estes colóquios, né? Eu acho que vale a pena os que participaram hoje participarem das palestras que virão, certo? A próxima, ela é da professora Lúcia, que com certeza vai abordar eu não diria um contraponto, mas vai colocar uma outra dimensão da questão, né? Ela está aí, inclusive, mandou mensagem para a gente. Vai talvez colocar outra dimensão até com mesmo os autores. Isso vai ser uma coisa importante até da gente ver, né? Que alguns autores serão comuns nas falas da Lúcia e do Eric sobre as questões abordadas. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Logo depois desta, que são todas as quintas-feiras, e vocês devem ter recebido o cardzinho, né? Que está logo depois da Lúcia, nós teremos uma fala do professor Túlio Franco, da Universidade Federal do Fluminense. Esta é uma fala estratégica para alguma das pesquisas que foram... O Túlio é o coordenador do grupo, que eu, na realidade, estou fazendo um estágio nesse grupo, olhem bem, né? Então, eu sou um bom estagiário, assim, daqueles que, como vocês, produz mesas, convida pessoas, produz colóquios, faz esses arranjos institucionais, aproxima o mundo, né, do Rio de Janeiro, do mundo daqui. Quem sabe se depois vocês não vão lá no nosso grupo de rede de cuidado, que eu também sou pesquisador desse grupo da UF, onde provavelmente vou fazer meu pós-doc a partir do 2º semestre. Então, quem sabe se a gente não aproxima vocês das pesquisadoras e dos pesquisadores também de lá, né? Para a gente poder se integrar mais e tal. Então, assim, o Túlio vai nos falar de uma coisa muito importante. Ele está estudando, e o nosso grupo da Rede Unida, que eu também convido vocês, até passei um e-mail, Eric, que você pode socializar com todo o seu grupo, para quem quiser ser da rede, né? Caiu na rede é peixe. Então, ser da Rede Unida não paga nada. Você entrará em contato com com certeza, mais de 1000 pesquisadores de saúde do Brasil, certo? Nós temos mais de 200 livros na nossa página, alguns que nós organizamos, né, Eric, juntos, outros que eu organizei com o Júlio juntos, que são temáticas relacionadas à saúde da Amazônia. Mas o importante na pesquisa do Túlio, que eu não quero deixar de dizer isso, é que ele está estudando o que os italianos fizeram com aqueles serviços intermediários que não funcionam, que não funcionavam. Não sei se para os mais novos aqui, mas existem serviços nas regiões chamados de unidades mistas. Vocês já ouviram falar desse nome? São unidades que elas não são bem um hospital, elas têm alguns leitos, como se fossem unidades de passagem até que se estabilize o paciente para levá-lo para um
um hospital de maior complexidade, certo? Mas o que se identifica no Brasil é que essas unidades elas são, na realidade, com serviços que não conseguem dar conta de nada, certo? E os italianos, quando identificaram isso nos seus serviços, principalmente na Vigília Romana, né? Vigília Romana, na Espanha e na Itália, eles identificaram e eles começaram, então, a partir da realidade epidemiológica de cada região dessa, criar serviços específicos que respondessem a questões. Né? Então, como vocês colocaram aí a questão deste vazio assistencial, né? Um vazio assistencial até no jeito de não só da organização dos serviços, mas no jeito de atenção à saúde do homem, né? Então, eu acho que é muito importante assistir o tudo. E, por fim, uma comunicação de uma das maiores pesquisadoras brasileiras, chamada Elizabeth Moreira dos Santos, pelo menos para mim é uma das maiores. Ela está hoje representando o Brasil no Fórum Mundial de AIDS, né? Ela representa o Brasil na organização, na ONU, certo? E ela representa o Brasil. Eu vou estar lá no Rio com ela do dia 8 ao dia 18. Nós estamos escrevendo um livro que é Pesquisa Qualitativa para as Ciências Humanas, certo? E aí eu pretendo, como parte desse meu estágio, também escrever esse livro, e estamos lançando uma plataforma de pesquisa, que vocês logo terão acesso, como organizar projetos de pesquisa. E ela vai falar, na realidade, de pesquisa. Ela e a professora Gisela, principalmente sobre grupo focal, olha só, certo? Entre as técnicas que elas vão falar, de grupo focal, que talvez atenda muito à expectativa daquilo que vocês estão pesquisando, né? Que a gente faz pequenos grupos aí, pelo que eu vi, né? Às vezes, quando dá ou faz entrevistas semi-estruturadas, pelo que eu entendi das pesquisas de vocês, né? Então, elas vão falar entre as técnicas de grupo focal, de como a gente utiliza dados qualitativos e quantitativos, e assim por diante. Então, eu convido vocês todos e todas e todes para participarem das próximas sessões dos diálogos interdisciplinares e desta aproximação entre o grupo que também está no CNPq, Redes de Cuidado e Saúde, coordenado pelo professor Túlio Batista Franco, que é nosso professor associado do nosso programa de pós-graduação em psicologia. Ele é professor externo do programa, né? Não é associado, é externo, participante externo do programa. Então, eu queria que, com essa fala, se alguém ainda tiver alguma coisa para falar, pode falar, se não, passar ao Eric, para que a gente possa ir concluindo a nossa apresentação de hoje, se não tiver mais nenhuma pergunta no chat. No chat não tem nada. O chat, se não tiver, ou se alguém do chat quiser se manifestar, está aberto. Acho que não vem ninguém, Paulo. Alguém perguntou aqui para discussões futuras. De 20 a 24 de junho, gravem aí vocês, eu, professor Alcindo Ferla e professora Flávia, vamos ministrar uma disciplina concentrada no PPGP. Eu vou pretender que essa disciplina também seja transmitida online, certo? Onde nós vamos discutir um tema que pode interessar para vocês também, que é o viver
e a integralidade de saúde, certo? Então, nós vamos fazer em forma de mesas, não vai ser uma aula tradicional. Vamos trazer convidados, fazer em forma de mesa, discutir textos. Então, fiquem atentos e provavelmente nós vamos fazer, mesmo que seja presencial, tem 51 pessoas já inscritas, nós vamos fazer de forma que seja transmitido, né? Vamos ver se a gente consegue, daí vários poderão assistir, certo? Então, vou passar a palavra para o nosso debatedor, mor e orientador dos demais palestrantes, professor Eric, para fazer os encerramentos da mesa de hoje. O Nelson fez uma pergunta aqui que, se a gente for responder, a gente não sai hoje daqui, que é: o que é de fato um ser humano? Uma pergunta extremamente profunda. A Nicole está perguntando: eu vi que o vídeo é gravado, como se pode ter acesso a ele? Tu sabe informar, Paulo? Está fechado o teu microfone, Paulo. Todos os vídeos subirão para o YouTube. E logo, logo, nós vamos divulgar para todos os que se inscreveram todas as palestras, desde a primeira. Eles subirão para o YouTube e ficarão lá no YouTube. Inclusive, vocês poderão divulgar como uma atividade do Tramas, do grupo também. E, Nelson, só para não te deixar sem resposta, eu vou te falar eu estava na Semana do Calouro, aí uma aluna me contou de algo que foi discutido que ela aprendeu na aula da professora Maria Lúcia, que é a nossa colega da UFPA. Certo dia a Lúcia falou: se vocês não acham curioso que humanos estejam discutindo uma política de humanização? Vou encerrar com essa. Tem um certo presidente da República que criou esta política de humanização quando foi criada no Sistema Único de Saúde. Ele fez a pergunta para o ministro Humberto Costa: mas esta política de humanização não pode ser para todo o serviço público, só tem que ser para a saúde mesmo? Pois é, exatamente. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. A gente teve um bom número de pessoas. Gostei muito das discussões. Fiquei bem feliz de agora... Estou começando a perceber cada vez mais a potência de ser um professor de pós-graduação, principalmente porque eu estou com alunos excelentes, com projetos muito importantes, e vocês puderam ver aí, pela reação que vocês tiveram no chat, pelos comentários, não sou só eu que penso dessa maneira. Então, é isso. Queria agradecer todo mundo do Observatório de Rede de Cuidado da Universidade Federal Fluminense, agradecer ao Paulo, a Luana, né? Luana que está coordenando aí também essa parte técnica. E, enfim, obrigado, viu? Precisando, estamos aí. Se vocês viram, foi postado aí o link das palestras anteriores. Essa já vai subir também lá para o link, certo? Então, peguem logo o link antes da gente sair e podem passar para os outros. Então, queridos, obrigado a todos, a todas e todes. E muito obrigado. Diálogos Interdisciplinares continua na próxima quinta-feira com a palestra da professora Lúcia Lima, certo? Que vai discutir a questão sobre uma outra dimensão, certo? Então, vamos aqui convidar mais pessoas, as palestras são abertas e os certificados são por mesa, certo? Então, significam também para vocês que são alunos, né? Valem como atividades complementares para os currículos dos que estão aqui, certo? Muito obrigado, boa tarde
e até a próxima mesa. Se as pessoas puderem abrir aí para a gente tirar uma foto, né? É bom. Ah, é verdade, verdade. Vamos abrir aí para tirar uma foto. Quem puder abrir, Clarinha, Nelson, Antoniel, Alessandro, quem estiver disposto, Luana. Vamos tirar aqui com quem está aqui. 3, 2, 1. Já disse ali a Luana. Certo? 3, 2, 1. Então, vamos lá tirar uma foto aqui. Tá bem? Boa tarde. Até a próxima sessão. Tchau, tchau.